Olá, salve, salve amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Começando mais um Desenve Notícias, hoje com novidades. Eu, Fausto Oliveira, vou começar a fazer algumas coisas diferentes aqui no canal da Revolução Industrial Brasileira e eu quero convidar vocês a conhecer essas novidades. A primeira delas é que semanalmente, de acordo com uma enquete que eu realizei aí na comunidade da Revolução Industrial Brasileira aqui no YouTube, a maioria das pessoas se manifestou dizendo que gostaria que eu começasse a fazer lives semanais, cujo formato vai ser muito simples, vai ser bate-papo, troca de ideias entre vocês que estão sempre aí apoiando e vendo os vídeos da Revolução Industrial Brasileira e eu. Então vai ser toda sexta-feira, 4 da tarde, ao vivo com Fausto Oliveira, vai se chamar assim, e a gente vai então iniciar essa rotina. Claro que eu vou me adaptar tecnicamente, a gente vai iniciar um diálogo direto e, portanto, isso pode tomar variadas formas, mas a ideia é passar uma horinha toda sexta-feira, de 4 às 5 da tarde, a gente dialogando sobre os temas que a gente gosta de conversar aqui: desenvolvimento, indústria, caminhos políticos, caminhos econômicos para o Brasil, etc, etc. E vocês podem trazer as perguntas que vocês quiserem, fazer as colocações e críticas que vocês quiserem, e a gente passa uma hora, então, toda sexta-feira respondendo e dialogando sobre essas dúvidas, essas inquirições, tudo que vocês tiverem na cabeça aí sobre os assuntos. Acho que vai ser uma experiência rica para todos nós. Então tá dada a novidade, toda sexta-feira, então, live comigo, Fausto Oliveira, no YouTube da Revolução Industrial Brasileira, às 4 da tarde. A outra novidade é muito rápida, é que eu vou estar hoje no programa da TV Jovens Cronistas, às 7h30 da noite. Convido vocês também a buscarem aí TV Jovens Cronistas no YouTube. Vamos conversar hoje sobre petroquímica, preços de combustíveis, Petrobras, refinaria, etc, etc, que é um assunto que está deixando todo mundo meio inquieto aí. Então, os Jovens Cronistas me convidam mensalmente para um programa lá, já tem vários gravados no canal deles, e eu hoje vou conversar com o Cláudio Porto sobre esse assunto. Bom, então estão dados os dois recados, vamos passar ao tema do Desenve Notícias de hoje, que é o seguinte: saiu uma notícia no UOL, com o link aberto, que você vai estar com ele aqui embaixo pronto para você poder ler com seus próprios olhos, com uma notícia muito interessante, que é o seguinte: enquanto no Brasil você tem esse movimento todo privatista, essa onda privatizadora que está falando em privatizar a Eletrobras, privatizar a Petrobras, privatizar o saneamento, privatizar a água, privatizar isso e aquilo, etc., a infraestrutura toda, o Transnational Institute, que é uma organização do tipo think tank, ou seja, centro de estudos na Holanda, soltou um estudo dizendo que nos últimos 20 anos a onda no mundo inteiro é o contrário. É a retomada pelo poder público de concessões e privatizações que foram feitas anteriormente. Já se contam, só nesse século, quase 900 casos de reestatizações, né? A maioria deles são remunicipalizações. O ente público que fez a concessão ou que fez a privatização em vários países, tá? Eram municípios. E alguns casos eram a nação, ou seja, o governo nacional. E aí, nesse caso, são renacionalizações. E o processo está se acelerando. Dos quase 900 casos verificados em vários países nesse século de reestatizações, mais de 80%, se eu não me engano, foram na última década e não na primeira década. Ou seja, o processo veio ganhando força ao longo dessa última década. E aí, enfim, quais países, né? França, Alemanha, Argentina, Moçambique, Estados Unidos, Canadá e alguns outros aí, deixa eu ver se eu consigo achar. Japão também eles mencionam. Bom, Índia. E, enfim, talvez esteja acontecendo em alguns outros países. Então, mais uma vez, o Brasil está atrasado e na contramão. O Brasil está privatizando a sua infraestrutura, privatizando os serviços de caráter e interesse público, enquanto o mundo, pela má experiência que teve com essas privatizações e concessões a iniciativas privadas de serviços que têm natureza pública, está tomando controle de volta. E isso aí faz parte da grande mudança que está acontecendo, em que o neoliberalismo vai deixando de ser um consenso, né, mas que infelizmente no Brasil demora muito para chegar, demora muito para convencer a cabeça das pessoas. Aqui o pessoal está super achando ainda que o neoliberalismo vai fazer todo mundo ficar rico,
né? Que o neoliberalismo, de alguma maneira, vai fazer você ter uma ideia genial no dia seguinte, abrir uma empresa, conseguir crédito barato e vender pra caramba no mercado, etc. Ou seja, ainda vai demorar para o pessoal começar a criticar o fato, por exemplo, de que, o fato óbvio, né? De que se todas as rodovias são privadas e tem que pagar pedágio, evidentemente tudo aquilo que paga, né, tudo aquilo que passa por essa rodovia para chegar na sua mesa, para chegar na sua geladeira, para chegar à sua estante, né, necessariamente incluirá o preço desses pedágios, né? E tantas outras precificações adicionais que serão praticadas na economia nacional, caso toda a infraestrutura seja privada. O que deveria ser uma obviedade no Brasil é quase que matéria de cegos, ninguém percebe isso, né? E aí, veja, o debate no mundo está colocado, né? A palavra reestatização traz consigo a polêmica da qualidade da gestão do Estado sobre as coisas, os serviços e bens essenciais de caráter público e interesse público, e aí é óbvio que o Transnational Institute fala uma verdade na matéria que vocês vão poder ler, que eu tenho que colocar aqui também. Não é por ser público gerenciado pelo Estado que uma determinada empresa ou um determinado serviço terá qualidade, mas isso é evidente. Agora, não se pode negar a outra evidência, que é o seguinte: as empresas privadas calculam as atividades que exercem por mais interesse público e natureza pública que elas tenham, de acordo com os seus interesses privados. E isso gera zonas de incompatibilidade econômica seríssimas, que se refletem principalmente em altas de tarifa, escassez de serviço. Por exemplo, o caso do Correio de Portugal foi terrível. Privatizou, em questão de poucos anos, o pessoal lá de Portugal começou a pedir a retomada da empresa de Correios com urgência, porque rapidamente Portugal, que é um país pequeno, geograficamente falando, começou a ter escassez de serviço, o preço aumentou e alguns lugares, aldeias, vilas muito pequenas de Portugal deixaram de ter atendimento de serviços de correspondência. O sujeito precisava sair da sua casa, pegar um carro e ir até uma cidade vizinha para ter um local onde postar uma determinada coisa, né? Numa época em que as pessoas estão se virando com comércio online e tal, isso vira um seríssimo problema. Pois muito bem. Esses serviços, uma vez que sejam retomados, isso não significa que o Estado seja o gestor perfeito, nem eu estou dizendo isso aqui. O que precisa, naturalmente, é que haja controles sociais, gestão transparente. Existem mecanismos variados para que se possa auxiliar o Estado no desempenho dos serviços e da gestão das empresas que ele tem por natureza exercer. Por exemplo, esses serviços postais, serviços de energia, serviços de provisão de água e esgoto, etc., que são serviços com vocação natural para serem públicos. Eles têm interesse e natureza públicos. Então tá. Dito isso, eu queria trazer um outro ponto para discussão, que é o seguinte: quem estuda economia do desenvolvimento, estuda políticas de desenvolvimento, sabe que não há casos de país que hoje conseguiu romper aquela barreira da pobreza, da renda per capita no máximo média, e chegou ao ponto da economia de alta riqueza, de alta renda per capita, que corresponde a economias de alta sofisticação produtiva, sem um forte apoio e gerência do Estado sobre esse processo. Não significa que o Estado é o único a agir nesse processo, é o Estado e as empresas. Porém, a coordenação correta entre Estado e empresas é, a história ensina, uma condição necessária, indispensável, para que haja a superação da pobreza e da renda média e que se entre, né, que um país consiga entrar naquela situação que nós chamamos de desenvolvimento socioeconômico. Então, assim, essa independência econômica só acontece quando o Estado, e nós já falamos isso aqui algumas vezes, exerce o seu papel. E aí, pessoal, entra um problema que para o Brasil está se tornando ainda pior. Por quê? O Brasil dos tempos atuais, desde do final do governo aí da Dilma Rousseff, né, até passando pelo governo do Michel Temer e agora esse governo atual, ele tem uma visão de redução do papel do Estado na economia. Então o Estado está se retirando do domínio econômico, seja nas questões onde, por exemplo, ele tem um monopólio natural,
Por exemplo, a atividade de transporte de gás é uma atividade de monopólio natural. Não há como você colocar, retirar do fundo do mar o gás, tratar o gás, né, nos gasômetros, etc., fazer os silos e distribuir para cidades e regiões inteiras com várias empresas. Essa é uma atividade de uma infraestrutura tão enorme e tão contínua, porque o serviço tem que ser contínuo, que é um monopólio natural. Então, o monopólio natural é sempre uma situação que justifica que o Estado esteja no domínio econômico para fazer a regulação de um serviço que é essencial e que tem que estar regulado com tarifas módicas, com qualidade garantida de serviço, etc. Sempre, naturalmente, com controle social, transparência, etc. Não estou dizendo nada diferente disso. Mas mesmo fora das atividades de monopólio natural ou atividades em que o Estado tem por obrigação e vocação exercer um papel, o Brasil também está optando por ausentar o Estado, e essas opções são ainda mais dramáticas, porque não envolvem a simples manutenção de serviços que têm vocação pública natural. Envolve a criação de perspectivas de desenvolvimento futuro através de sofisticação produtiva. E aí eu quero me referir especificamente à desmobilização de certas capacidades, por exemplo, a petroquímica brasileira está sendo desmobilizada, né, para ser alugada de fora. Então o Brasil hoje está comprando petroquímica, quando na verdade teria independência econômica para produzir a sua, como já fez, dos Estados Unidos, dos países europeus. O Brasil hoje está desfazendo uma empresa pública, está desfazendo, está extinguindo, chamada Ceitec, que é promissora demais. Ela simplesmente é a produtora de microeletrônica do Brasil. Ela produz microchips que são ainda aplicáveis apenas em situações de menor uso de tecnologia, mas que já são de alto valor. São situações como, por exemplo, a conexão de carros com sistemas de informação em rodovias, identificação de produtos em sistemas logísticos, identificação de animais para fazer tracking de estado de saúde e laudos de saúde dos animais para a agropecuária brasileira e uma série de outras coisas. A Ceitec está fazendo até mesmo patentes internacionais para, por exemplo, a digitalização de pneus da Pirelli. E tudo isso está sendo jogado fora por essa visão maluca, privatista, que no mundo está sendo desfeita, revertida. Então o Brasil está cavando um buraco nesse momento por causa desse privatismo anacrônico já enlouquecido, que é fundamentalista, que diz basicamente que não há possibilidade da gestão pública ser melhor do que a gestão privada, então privatize qualquer coisa, a qualquer preço, por qualquer critério. Tá? E aí, quer dizer, vamos jogar fora a nossa microeletrônica, como estamos jogando fora a nossa petroquímica, como jogamos fora a capacidade de mineração brasileira, que, bom, mineração é mineração? Sim, mas acontece o seguinte, né, pessoal? Quando a Vale do Rio Doce era pública, tá? Não usava piezômetro mecânico para fazer medição de barragem de aterramento, não, tá? Os alteamentos das barragens eram feitos antes e os piezômetros que se usava, mesmo na época em que não havia piezômetros eletrônicos, né, eram medições muito mais rigorosas tecnicamente. E aí, é por essa razão que não houve Brumadinho, por essa razão que não houve Mariana antes da privatização da Vale do Rio Doce. Quando virou Vale, aí, bom, já se acumulam as tragédias e se acumulam os mortos. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui. Esse foi o comentário do Desenve Notícias de hoje. Eu espero vocês, então, na live toda sexta-feira, 4 da tarde, e hoje, 7h30, com os Jovens Cronistas. Um abraço e até amanhã no Desenve Notícias.